tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversa, para mais um pouquinho de entendimento. Quero que você, tia Zoraide, tia Maria, Dona Isaura, Dona Maria de Fátima, todas as pessoas que me acompanham, a Rutinha, todo mundo que dá uma força para esse canal acontecer e que entendeu de fato o que é o propósito desse canal. Quero fazer um agradecimento muito especial também à Regina Vilela, que eu citei aqui, acho que no meu segundo ou terceiro vídeo, como uma fonte de referência da mídia alternativa. Eu tenho falado muito desde o meu primeiro vídeo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, volta lá na lista dos vídeos do canal e dá uma olhada. A gente tem esse propósito de fazer você procurar as mídias alternativas para se informar e deixar de ser desinformada na mídia tradicional, nessa grande mídia que conta tanta mentira e que deixa a gente tão confusa, né? E a gente acaba ficando com medo. E um desses canais que eu fiz referência é um canal do YouTube da Regina Vilela, que é uma jornalista independente e faz uma análise política muito didática, muito clara de tudo que está acontecendo. E como ela é uma jornalista de uma bagagem muito grande, ela tem informações, ela tem fontes confiáveis e ela traz tudo isso de uma forma muito didática. E o meu último vídeo, onde eu falei da importância do quinto poder, que é o poder do povo, e esse poder a gente tem que aprender a exercer no voto, agora nas próximas eleições, eu mandei o meu vídeo para ela, pedi para ela dar uma olhada, ver o que ela achava, e ela acabou compartilhando o vídeo no Facebook dela, e ela também mencionou numa live dela o meu vídeo. Então, meu agradecimento para Regina pela consideração. Que bom que você gostou, e se você gostou, para mim já é uma super referência, significa que eu estou no caminho certo. Eu fiquei muito feliz. E por isso eu estou aqui de novo. E todas as vezes que eu tiver assim uma ideia de um assunto que eu acho que possa te interessar, eu volto aqui e gravo mais um vídeo. O que a gente pode fazer desse momento de pandemia, né? Tem gente que sempre enxerga o copo meio cheio e tem gente que sempre enxerga o copo meio vazio. E aí existe aquela velha frase: se você não pode fazer nada, então vamos fazer desse limão uma limonada. E é exatamente sobre isso que eu venho falar aqui. Nós temos nas mãos, principalmente os pais e as mães que estão com os filhos em casa, porque estão fazendo home office e os filhos não estão frequentando as escolas, vocês têm um grande presente de Deus na mão de vocês. Vocês estão com a oportunidade de ouro que talvez não tenham tido até este momento de estar convivendo diariamente com seus filhos. Isso vai resgatar, gente, tanta coisa legal, lógico, para as pessoas que perceberem isso, que souberem trazer isso a favor da sua família. Eu acho muito importante falar sobre isso, sabe? São momentos preciosos. Óbvio que quem está fazendo home office não tem o dia todo para estar ali conversando, brincando com os filhos, tem que revezar um pouco, uma hora vai a mãe, a outra hora vai o pai. Mas no final de semana, por exemplo, você não está podendo passear, não pode ir para a praia, não pode ir para os restaurantes, está evitando de ir aos shoppings, porque eles estão, os que já abriram ainda estão com movimento reduzido, e a gente também não quer se expor desnecessariamente, né? Afinal de contas, o vírus está aí. Então, se você está com as suas crianças em casa no final de semana e você já fez tudo que podia para entretê-los, vamos resgatar algumas coisas, vamos aproveitar esse momento. Sabe, a gente tem no fundo do baú aqueles álbuns antigos de família. Esse meu álbum aqui foi feito quando eu tinha 1 ano de idade. Então, hoje você poder sentar com seus filhos, com seus netos e olhar aquelas fotos em preto e branco, contar para eles a história de cada foto, olha, sabe aquelas fotos de família que se tiravam antigamente, dos aniversários,
Senta com teu filho e conta a história de cada fotografia. Conta para eles a história dos seus avós, os bisavós deles, ou a história dos seus bisavós, que são tataravós, que eles não chegaram a conhecer, talvez os bisavós que eles não chegaram a conhecer também. Aproveita esse momento em família e compartilha com seus filhos a história da sua família. Sabe? Vai puxando na memória, conta dos tios, conta das suas férias, das brincadeiras que vocês faziam quando todos os primos se juntavam. Esse é um momento mágico, um momento maravilhoso que você tem de compartilhar com os seus filhos. Além disso, eu selecionei aqui acho que 3 tópicos importantes que você pode aproveitar e começar a introduzir na educação dos seus filhos se eles ainda tiverem uma idade para captar esse tipo de informação. Se eles já estiverem na adolescência, um pouco mais velhos, talvez esse time já tenha passado. Mas se não, acho interessante a gente aproveitar esse momento com os filhos em casa e resgatar neles ou despertar neles a importância da leitura. Por que é tão importante, né? Eles já leem na escola, eles têm as tarefas, algumas escolas particulares estão passando a matéria online, mas não é desse tipo de leitura que eu tô falando. É um tipo de leitura mais lúdica, sabe? Livros de história, livros de ficção, os grandes clássicos brasileiros, introduzir e ler com eles livros fáceis, didáticos, fazendo as crianças viajarem na história, contar historinhas. Era tão bom quando a gente era criança e ia dormir ouvindo historinha. Eu me lembro de Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, essa coisa toda por causa dos livrinhos de história. É tão bom, sabe? Peça pela internet, uma coleção de livros, em 2, 3 dias chega na tua casa. Compartilhe essa maravilha e faça os seus filhos gostarem da literatura. Sabe por quê? Não é só questão de prazer e aproveitar esse momento que você vai dar com eles. Porque as crianças que aprendem a ler e tomam gosto pela leitura desde pequenas, vão crescer adultos que vão gostar de ler. Vão crescer adultos que vão se interessar pela literatura, vão escrever melhor, vão fazer boas redações, mas principalmente vão aprender que é somente através da leitura e dos estudos que a gente passa a adquirir mais conhecimento. Deixaremos de ter uma geração de analfabetos funcionais, que lê um texto, mas não consegue entender e nem fazer uma interpretação, muito menos contar para outra pessoa do que se tratava, porque ela mesma não entendeu. Então, as crianças que adquirem esse prazer pela leitura vão crescer adultos que vão gostar de ler. E quanto mais a gente gosta de ler, mais a gente pratica a leitura. E é somente lendo, gente, somente se informando, é que a gente vai ter uma base de conhecimento muito maior. O livro que a gente adquire, que não são os livros didáticos obrigatórios dessa grade comum curricular definida pelo MEC, os livros de fora, os livros de literatura, os livros dos grandes clássicos, da história grego-romana, né, dos grandes pensadores, é aí que nasce a base de todo o conhecimento da nossa sociedade. Quando você começa a ler os clássicos, as grandes peças, sabe? Aí você chega nos filósofos, e aí você chega nas poesias. É a partir desse conhecimento, da amplitude da sua interpretação, você melhora a sua retórica, a sua dialética. E, obviamente, você acaba se tornando uma pessoa um pouco mais intelectualizada. Não intelectual, mas no sentido de conhecer, de falar, de saber se expressar, dar nome a cada palavra. Você não tem noção de como é difícil para as pessoas que têm um vocabulário
muito reduzido, conseguir se expressar dando nomes exatamente àquilo que ela quer dizer. Ela não consegue identificar através de termos, de palavras ou de uma frase completa aquilo que ela quer expressar. Por quê? Pela falta de ler, pela falta de conhecer uma gama maior de palavras. Infelizmente, a gente não consegue isso somente na escola. Então, quando você consegue introduzir no seu filho esse gosto, esse prazer pela literatura, você está tendo a oportunidade agora de transformar o seu filho num grande leitor, numa grande leitora, numa pessoa intelectualizada, numa pessoa que vai se expressar melhor, que vai escrever melhor. E isso, gente, é assim um ganho muito grande para essa geração que está passando por isso dentro de casa agora. Aproveita esse limão, faz essa limonada, sabe? Vai valer muito a pena. Você vai ver um salto de qualidade na fala, na forma de comunicação dos seus filhos. Agora, se eles já passaram desse time, mesmo assim, dá uma forçadazinha, compra um livro pelo correio e fala para o teu filho adolescente, olha, chegou um presente para você. O que ele se interessa? Ele se interessa por tecnologia, ele se interessa por autobiografia, algum ídolo que ele goste. Compra um livro sobre o tema, dá para ele de presente e aí fica lá dando uma olhadinha, ver se ele leu. E aí, tá gostando do livro? Para ver se ele realmente se interessa a ler. Né? Eu acho que é uma dica que vale muito a pena. Outra oportunidade de ouro que os pais estão tendo neste momento de quarentena com seus filhos em casa e que as missas estão proibidas agora devagarinho, nesse último final de semana, comecinho de julho, é que as igrejas começaram a ter permissão para receber os seus fiéis, igrejas, templos, né, católicos ou não. Então, as missas também estão sendo online. Envolva o teu filho, envolva o teu pequeno, para que você consiga fazer do seu lar, resgatar no seu lar, essa oportunidade de trazer Deus para dentro de casa, de explicar para o teu filho, para a tua filha, ler com eles a Bíblia, explicar as passagens, fazê-los entender o rito da missa, o que é a comunhão, o que é o Cristo crucificado, o que significa o pão e o vinho. Sabe, eu acho que essa é uma oportunidade de ouro para nós que somos cristãos. A maioria esmagadora dos brasileiros são evangélicos ou católicos, não importa. Nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus, né? Costumamos dizer, inclusive, que Deus é brasileiro. Traga Deus para o convívio da sua casa. Explique Deus para o seu filho. Se você entrar no Google e colocar lá a história da Páscoa para crianças, a história da ressurreição, né, de Jesus Cristo, a história do Natal para as crianças, elas vão começar a entender que a Páscoa, por exemplo, não é coelhinho da Páscoa e nem ovo de chocolate. Você vai explicar para ela o que é a ressurreição de Jesus Cristo, mas de uma forma que você vai encontrar esse caminho do diálogo, da explicação, que só você vai conseguir fazer. Porque hoje em dia nas escolas, eu me lembro, na minha época, eu sou de 70, então eu tive por muito tempo no meu ensino fundamental, ensino religioso. E aí a gente fazia toda a catequese na escola, aprendia um monte de coisa e infelizmente nas gerações atuais isso não existe mais. Então tem a catequese na paróquia para fazer a primeira comunhão, mas é aquela coisa também super rápida. E agora com a pandemia, você tem a oportunidade de, pelo menos no domingo ou no sábado, acompanhar uma missa online, trazer o seu filho para acompanhar a missa com você e quando a missa terminar, você explicar
de uma forma bastante lúdica, só sua, que você vai encontrar como vai ser essa forma de explicar, de contar a história da nossa igreja para os teus filhos. Sabe, existem bíblias, por exemplo, essa aqui é uma bíblia de estudo. É uma bíblia feita para que você realmente marque os textos, que você vá paulatinamente lendo e entendendo toda a história de Jesus Cristo, dos apóstolos. Eu acho que essa também é uma oportunidade única, uma oportunidade de ouro, para que esse tema também faça parte do teu dia a dia enquanto dura essa pandemia. Para quem sabe, aquele filho que costuma não te acompanhar nas missas no domingo, possa de repente se despertar para querer ir com você. Se de repente ele acha ou você acha que não há necessidade de ir na igreja, não é um templo que significa ter Deus no coração ou dentro da tua casa, não tem problema. Não tem problema. O importante é o significado da fé. O quanto ela existe, se é que ela existe, e o quanto ela pode ser reforçada. Como diz o grande padre Paulo Ricardo, que eu adoro as falas dele, ele tem um canal maravilhoso no YouTube, que você pode ir lá se inscrever e começar a assistir junto com a sua família, e ele trata de diversos temas, sabe? De todos os temas que você pensar, o padre Paulo Ricardo trata no canal dele. Conheça o canal, traga os seus filhos para assistir, porque é super didático, não é chato, não é maçante. Ele é muito engraçado, inclusive. E como o padre fala, a gente cresce na fé, de fé em fé. O que ele quer dizer com isso? É aos poucos, sabe? Você não precisa de uma conversão radical. Você precisa de fé em fé e fortalecendo a sua fé. E eu acho, sinceramente, e eu tiro por mim, esse momento está sendo muito importante para mim também, o fortalecimento da fé nesse momento de pandemia, de fazer uma oração em família, sabe? De entender, interpretar, internalizar a palavra de Deus. Acho que você pode fazer desse limão uma excelente limonada. Outro assunto que eu acho assim muito válido, muito interessante e que pouquíssimas vezes, eu não sei, eu acho que não é discutido na escola, pelo menos no ensino fundamental, talvez no final do ensino médio, se trate desse tema de educação financeira. Eu sou economista, eu já trabalhei em banco, eu já trabalhei em consultoria, já trabalhei na área, então eu acho muito importante e acho que isso deveria estar incluído, aí sim incluído na grade curricular das escolas, uma matéria que se chamasse educação financeira. Eu acho que isso não é matéria para ensino médio, para faculdade, isso é matéria que deveria ser ensinada para as criancinhas desde a primeira série, ou do primeiro ano agora, né? Sabe, ensine o seu filho o valor do dinheiro, discuta seu orçamento doméstico com as crianças. Faça uma listinha de mercado e coloque do lado da listinha do mercado uma estimativa de preço de cada produto. Finalize, totalize quanto você tem para gastar no mercado e vá com o seu filho para que ele vá contabilizando se o que você levou para gastar é o suficiente. Se você gastou demais, se você gastou de menos, se vai ter produto que você vai ter que tirar do seu carrinho, se vai ter produto que você vai ter que substituir por um mais barato para que não falte nada da lista. Esse é um bom exercício. Presenteie o seu filho agora, nesse momento de pandemia, com um cofrinho. Fala, olha, vamos ver quanto você vai economizar até tal data. Coloque um limite, coloque uma meta. Até tal data, até o final do ano, você tem que ter R$ 50 economizados. Aí quando você tiver esse dinheiro, você vai comprar o que você quiser com este valor, porque a gente só pode gastar aquilo que a gente tem.
ensine para as crianças o que é o endividamento, como é ruim uma pessoa ficar endividada. Mas mesmo que ela fique por situações adversas, que podem acontecer, inclusive nesse momento, use, por exemplo, este momento se alguém da sua família perdeu o emprego. E, infelizmente, se alguém em casa ficou desempregado e deixou de auferir alguma renda, é um excelente exercício para a família inteira sentar e redesenhar o seu orçamento familiar. O que a gente vai poder fazer agora sem o salário da mamãe? Bom, a gente vai ter que cortar algumas coisas, né? Então, assim, a gente tem uma TV a cabo, uma TV por assinatura que custa R$ 300 por mês, isso vai fazer muita diferença no supermercado, então a gente vai ter que cortar por um período. O que mais que a gente vai ter que cortar? Então, essa conversa, fazer uma planilha, coloca a planilha na porta da geladeira. Olha, gente, a nossa meta é reduzir, a gente tem que reduzir a conta de luz, então os banhos vão ter que ser mais rápidos, a gente vai ter que juntar a roupa para bater tudo num dia só, para não usar a máquina de lavar todos os dias, a gente vai ter que reduzir as compras na padaria, não vou mais trazer chocolatinho, não vou mais trazer, sabe? Ensinar as crianças a substituição de produtos daquilo que é mais caro para alguma coisa que é similar e é mais barato, para que caiba dentro do orçamento da nova realidade da família. Então, esse é um momento excelente para que as crianças entendam o valor do dinheiro. O valor do dinheiro que é consequência do esforço do seu trabalho e que você só tem essa renda porque você tem trabalho. Ou se você perdeu o seu trabalho, você vai estar perdendo a sua renda, portanto você vai ter que reestruturar toda a sua economia doméstica. Se você vai ter que vender um carro, como é que isso vai se ajustar dentro da família? Olha, a partir de agora a gente vai ter que tomar um ônibus, ou quando a gente precisar em algum lugar, vai ter que chamar um aplicativo, né? Um Uber, alguma coisa assim. Converse com seus filhos claramente e também de uma forma lúdica, didática, faça continha, sabe? Isso vai despertar também uma consciência financeira muito importante para os seus filhos. Quando os pais trabalham, e normalmente as mães, né? Praticamente todas as mães se sentem muito culpadas por passar um longo período fora, longe dos seus filhos. Os pais que viajam, né? Pai e mãe, quando fica fora, sempre se sente muito culpado por não estar ali presente todos os dias. Olha a oportunidade que vocês estão tendo agora. E aí, quando esses pais passam muito tempo ausentes, eles costumam querer comprar esse tempo perdido, oferecendo muitos presentes para os seus filhos, presentes fora de época, né? Faz uma viagem longa a trabalho, foi fazer um curso fora, ou foi participar de algum evento, de um seminário, volta com um presentinho, né? Ou passa a semana toda trabalhando, não consegue sentar, não tem paciência para ouvir o filho, quer assistir o jornal, quer estudar. Os pais e as mães que também ainda estão estudando acabam não dando tempo, né? Atenção devida para os seus filhos e acabam comprando com presentes. Domingo a gente vai comer uma pizza. E aí acha que isso supre, né? Que esse presente compra o tempo que você não deu. E aí essas crianças acabam crescendo sem a menor noção do sacrifício, a menor noção de que esse tempo, na verdade, foi um trabalho que você estava fazendo exatamente para poder sustentar essa família, para pagar um bom colégio, né? Para que seus filhos pudessem ter um carro, você pudesse ter um carro para levar e trazer na escola todos os dias, para oferecer o lazer, para todos os anos tirar férias, ir para uma praia, ficar num bom hotel, se você pode fazer isso, né? Isso tudo é fruto do seu trabalho e do seu salário, da sua esposa, né? Da renda familiar
que quando os seus filhos são comprados pela sua ausência, eles não têm percepção nenhuma do valor desse dinheiro, porque para eles é tudo muito fácil. E a gente acaba criando os reizinhos, né? Que quando não podem sair, que quando não pode pedir uma pizza, quando não tem dinheiro para viajar para a praia, ficam bem bravinhos. Então, quando você já pega o seu filho numa idade menor e vai colocando essa consciência financeira, o valor do dinheiro, o valor do trabalho, você muda um pouco esse adolescente e vai preparar um adulto muito melhor para a sociedade. Pode ter certeza absoluta disso. Também tem um assunto importantíssimo que você pode tratar com seus filhos nesse momento de pandemia e que é um momento político muito complicado no nosso país, né? Uma polarização imensa, direita e esquerda, a democracia em xeque, porque a maioria colocou um presidente, mas quem votou em outro candidato até hoje não aceita e critica, e a imprensa malha, enfim. As crianças também devem ficar confusas e curiosas, né, com tudo isso que está acontecendo. Se você, como pai e mãe, não senta para esclarecer, e principalmente se você, como pai e mãe, não tem uma informação correta para passar, você se finge de doido, né? Você deixa a criança perguntar: peraí, deixa eu lá ver a panela no fogão. Não, dê atenção para o seu filho e explique da sua forma, do jeito que você conseguir falar. Não se preocupe se está exatamente certo o que você está falando, mas da sua percepção, daquilo que você já aprendeu em outras fontes, né? Nos sites alternativos, nas mídias do YouTube, do que está acontecendo, explique para o teu filho. Explique para o teu filho. Antigamente, também na escola, nós tínhamos uma matéria que se chamava OSPB, Organização Social e Política Brasileira, ou do Brasil, que tinha, assim, pequenas introduções, era bem, assim, pincelado, mas já se falava um pouquinho mais. Então, senta com teu filho, quando tiver uma matéria polêmica na televisão ou em algum canal que você esteja assistindo e ele percebe e pergunta, ótimo, ótimo, excelente. Eu também acho que na grade curricular das escolas deveria existir uma matéria chamada Educação Política. Educação para a cidadania. O seu filho tem que aprender o que são direitos e o que são deveres. Fale com ele que tudo isso acontece porque no Brasil existe uma Constituição e essa Constituição garante aos brasileiros direitos, ao mesmo tempo que ela prevê para os brasileiros deveres. Explique para ele como é o Congresso Nacional, como são eleitos políticos, qual a função do presidente, a função dos ministros, a função dos deputados, dos governadores, dos senadores. Explique. Nós vamos ter eleições agora esse ano, dia 15 de novembro, já foi postergada. O primeiro turno, eleições municipais. Então é onde você mora, na cidade que você mora, você vai eleger um prefeito e vai eleger um vereador. Explique para o seu filho que esse ano nós vamos ter eleições que devem trazer novidades para a cidade. Explique o que é, como é a diferença dos três poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, a competência desses três poderes. Fale sobre isso. Quando você fala e não faz, também é muito difícil, viu, gente? Porque olha, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, é muito difícil. Palavras são palavras, mas o exemplo realmente é o que fica. Porque a cidadania, a gente dá exemplos de bom cidadão com os nossos filhos todos os dias sem perceber. Quando você coloca teu filho dentro do carro e sai dirigindo,
querendo cortar todo mundo, xingando no trânsito, que exemplo você está dando? Se você para o carro um minutinho na frente da garagem de alguém, só para ali pegar um documento, eu já venho, e a pessoa, a dona da garagem, quer sair ou chega com o carro, e aí vai dar uma briga, vai xingar você, que exemplo de cidadania você está dando para o seu filho, né? Se você joga um lixo no meio da rua, qualquer tipo de mau exemplo que você dá para o seu filho é um mau exemplo de cidadão que você está dando para ele, né? Se você desacata uma autoridade, se você não respeita um policial civil, um policial militar, seja quem for, você está mostrando para o teu filho que as autoridades não são tão autoridades assim. Então, discutir política, explicar o que é democracia, contar a verdadeira história do Brasil. Pegue um livro, fale do descobrimento do Brasil, fale dos grandes nomes da nossa história, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, da Princesa Isabel, de José Bonifácio. Nós temos tantas figuras ilustres na nossa história. Venha contando para o seu filho, resgatando nele esse sentimento maravilhoso de cidadania, de patriotismo. Conte para ele a história da nossa bandeira. Mostre para o seu filho o hino da bandeira, que não se canta mais em escola nenhuma. Sabe? O resgate desse sentimento de patriotismo precisa também ser transmutado, ser resgatado na gente, mas assim colocado também nos nossos filhos, para que eles cresçam e tenham esse amor à pátria e tenham vontade de ser cidadãos engajados, participantes, quem sabe no futuro até um político, sabe? Não seja assim aquela pessoa que vai falar para o seu filho, esse político é tudo ladrão, vagabundo. Separe o joio do trigo e dê os bons exemplos e compare com os maus exemplos, mas dê os bons exemplos, porque existem. Procure saber. E aí o seu filho vai ser um cidadão crítico, vai ser um cidadão participativo. Eu acho fundamental e eu queria muito que educação política fosse matéria de escola, sabe? Acho que é fundamental. E acredito muito que a falta de maturidade política da nossa população, que elege pessoas que a gente vê aí que dão vergonha nacional, se dá muito pela falta dessa orientação, dessa educação. Os nossos pais não conversavam com a gente sobre política, que é contada na escola é muito fraca, né? Não conta toda a verdade. Então aproveite esse momento e resgate com seu filho o que é política, democracia, papel dos poderes. Você tem uma oportunidade de ouro nas mãos de passar todo esse conhecimento para as crianças e transformar esse limão numa bela e doce limonada. O que você acha disso? Não é uma boa ideia? Esses são só alguns exemplos. Você pode, lógico, fazer muitas outras coisas junto com essa família nesse momento delicado que, se Deus quiser, já já tá passando, tá indo embora. Então aproveita, corre, faz alguma coisa, tá bom? Que bom que você esteve aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero você na próxima. Beijo, fica com Deus. Tchau!